aqui é a aula do dia 6 de novembro, sexta-feira, e eu vou apresentar aqui a sinopse dessa obra. É o único romance do Guimarães Rosa, tá? Ele só escreveu esse. O resto ele tem um livro de poesia, tem muitos contos e novelas, mas é o único romance. E ele explica bem o que é isso da travessia e da epifania. Então eu vou contar a história bem resumido mesmo, tá? Para caber aqui em 20 e poucos minutos aí no máximo, para você entender o que é a questão da travessia e a questão da epifania, da conquista da alegria, certo? Vamos lá, eu já comecei a falar na aula anterior, né, sobre o Reobaldo, contando a vida dele para o interlocutor, que não conhece o sertão, e o Reobaldo está ali contando a vida pregressa dele, de quando ele era jagunço, tá? Ele agora, o Reobaldo, nesse momento em que ele começa a contar a história, ele é um velho, ribeirinho, ou seja, ele mora ali às margens do Rio São Francisco, ali na cabana dele, no ranchinho dele, tá? E aí ele está sentado lá à beira de uma fogueira, falando com esse desconhecido, contando a sua vida pregressa de jagunço. Ele tinha sido jagunço num bando de jagunços. A história, ela tem uma atmosfera de aventura medieval. Quando você tinha grupos de cavaleiros, grupos rivais de cavaleiros brigando e se perseguindo pelas florestas, e entreveros, e choques, e disputas entre eles. Só que aqui a gente está falando do sertão brasileiro. Então são jagunços, tá? São pessoas fora da lei. São homens fora da lei. São bandos de bandidos, jagunços fora da lei. Mas isso não vem ao caso, porque não tem embates com a lei na história. São embates e disputas entre grupos, bandos de fora da lei. E o Reobaldo era jagunço num desses bandos. Ele vai contando a história conforme ele vai lembrando. Então você tem aí um fluxo de memória, que é um recurso, uma técnica usada pelos modernistas, herdada lá dos europeus também. Você tem isso também lá em Mrs. Dalloway, você tem isso lá em Ulisses, né? Na obra Ulisses do James Joyce. Certo? O livro inteiro é um dia na vida do Ulisses. E é esse fluxo de memória, esse fluxo de consciência. Ele vai contando e vai lembrando, né? Conforme ele vai lembrando, ele vai contando esses fatos, esses acontecimentos para o visitante, tá? Então ele é um velho ribeirinho, ele é ex-jagunço. Ele tinha sido jagunço num bando do chefe Joca Ramiro. O chefe do bando a que ele pertencia era o Joca Ramiro. Só que ele Reobaldo, em um momento, ele vai assumir como líder do bando. Por quê? Porque o Joca Ramiro, e veja bem, o líder, ele é um cara importante, considerado pelos jagunços. Ele é o chefe, certo? Ele é o cavaleiro principal ali, tá? Ele é o rei do castelo e que manda nos cavaleiros. Tá ok, né? Parecido com as disputas medievais lá, dos chefes medievais da Idade Média lá na Europa. Tá? O Joca Ramiro, ele é o chefe desse bando. Só que o Joca Ramiro, chefe, ele é assassinado pelo Hermógenes, que é o chefe do bando rival. O bando com o qual este bando aqui está sempre em confronto, em disputa. O Hermógenes, chefe do bando rival, mata o Joca Ramiro, chefe do Reobaldo. E o Reobaldo é aclamado pelos outros como chefe, porque o Reobaldo sabe ler, o Reobaldo já tinha sido professor em algumas fazendas, quando ele se torna jagunço. Então, ele tem um certo poder sobre os outros, ele é valente, ele briga bem. Então ele é aclamado como novo chefe no lugar do Joca Ramiro. Ele tem que vingar o chefe morto, Joca Ramiro. Ele tem que matar o Hermógenes, ele tem que levar o bando dele a exterminar o bando rival. Porque o Hermógenes matou o meu chefe, agora eu sou chefe. Eu tenho que vingar
a morte do meu ex-chefe Joca Ramiro. E para isso, o Riobaldo vai à noite numa encruzilhada e invoca a presença do diabo. Ele faz um pacto com o diabo, vende a alma dele ao diabo, para ele ganhar poderes para poder vencer o seu inimigo. Só que ele não vê o diabo. Ele vê uma ventania, um rodamuinho ali de poeira. Na hora que ele invoca a presença do diabo, bate uma ventania, forma um rodamuinho, e naquele momento ele fica assustado. Ele fala, é o diabo que está aí. E faz o pacto. Claro que ele não ouve resposta, ele não vê nada. Então ele faz o pacto, ele vende a alma ao diabo, só que ele passa a história inteira se perguntando se aquilo foi real. Será que o diabo existe mesmo? E ele faz essa pergunta várias vezes para aquele cara com quem ele está conversando. Ele chama o diabo por vários nomes diferentes, dezenas de nomes diferentes ao longo da história. Cada vez que ele se refere ao diabo, ele usa um termo diferente. O sem nome, o inimigo, o coisa ruim. Cada vez que ele fala do diabo, ele usa um nome diferente. E ele mostra que o tempo inteiro ele está em dúvida. Será que o diabo estava presente na hora que eu chamei? Será que ele existe? Mas na dúvida, como ele precisa acreditar que ele tem poder, ele não vendeu a alma dele à toa, então ele vai meio que acreditando que o diabo existe. E vai se indagando, mas será que foi verdade? E ele vira e mexe e lhe pergunta, o senhor, seu moço, o que acha? O diabo existe mesmo e tal? E continua contando a história dele. No bando do qual ele é chefe agora, está o Reinaldo de Adorim. O nome é Reinaldo e o nome de guerra é de Adorim. O nome de guerra do Riobaldo é Tatarana. O nome de guerra do Reinaldo é de Adorim. O Reinaldo é um rapaz, ali do bando, filho do Joca Ramiro. Ele é filho do chefe morto. Ele, de Adorim, quer vingar a morte do pai de qualquer maneira, mas ele é muito jovem. Então, é o Riobaldo que assume o lugar do chefe. O Reinaldo de Adorim, ele é um rapaz jovem, mas muito valente, muito bravo, que vai para a briga sem medo, sangue nos olhos. O problema é que o de Adorim é muito bonito. Ele é muito bonito, ele é muito gentil, ele é muito suave, ele é muito atencioso. E ele conquista o Riobaldo. E o Riobaldo, ele vai se tomando de carinho pelo de Adorim, a um ponto que ele começa a ficar perturbado, porque como é que eu, cabra macho, posso me afeiçoar tanto a outro homem? E é uma afeição diferenciada. O Riobaldo e o de Adorim, eles têm uma ligação que nenhum outro jagunço tem em todo o bando. E isso transparece. E isso fica muito claro para todo mundo. Eles passam muito tempo juntos, eles têm uma cumplicidade, uma troca de olhares. O de Adorim conquista a afeição do Riobaldo e vice-versa. O de Adorim também se sente atraído pelo Riobaldo. E o Riobaldo passa a história toda desesperado. Tem momentos em que ele chega até a dar uns trancos no de Adorim,
Não quero conversa, sai para lá. Ele rejeita o Diadorim na tentativa de, isso não está certo, eu não posso, não concebo isso de gostar desse jeito de outro homem. Ele tem as namoradas dele, durante a história aparecem as conquistas amorosas do Riobaldo, ali as mulheres, mas ele sempre volta para o Diadorim. Ele não consegue se livrar desse apego ao Diadorim. E ele vai ficando cada vez mais desesperado. Ele pede para o diabo de novo livrá-lo dessa afeição, que não é natural, não é normal. Ele está fora de si. Tá? Essa ligação entre os dois não entra na cabeça. Ele é macho, ele é homem. Ele procura reiterar essa sua masculinidade o tempo inteiro, porque ele fala, como é que eu posso gostar tanto assim de outro cara? Não pode. Isso não pode. Né? Enfim, a história toda se passa com brigas, com entreveros, com guerras entre os dois bandos e tal. O tempo inteiro eles estão se perseguindo. Um bando persegue o outro o tempo inteiro pelo sertão. E tem lá as disputas e tal, até que finalmente, lá para o final da história, tem o embate final. Uma luta sangrenta, decisiva, entre os dois bandos rivais. E nessa luta decisiva, sangrenta, cruel, estúpida, o Diadorim consegue matar o Hermógenes, o chefe do bando rival que matou seu pai. Só que ele também é ferido de morte, o Diadorim. Ele mata o Hermógenes, mas ele também é ferido e vai morrer. Ele está morrendo, agonizante. E morre. A grande amizade do Riobaldo, o chefe Riobaldo, morre. E conforme o costume, precisa banhar o morto. Você não pode enterrar o cara todo sangrento, todo escorrido. Não. Tem que lavar o defunto. E ao despir o defunto, o cadáver do Diadorim, para lavar, é o Riobaldo, o chefe Riobaldo que vai fazer isso. Quando ele tira a roupa do Diadorim, a epifania. Diadorim é mulher. Diadorim não era filho, era filha do Joca Ramiro. Mas ele precisa se vestir de homem. O próprio pai veste a filha de Diadorim de homem, porque eles estão no meio do bando, andando pelo sertão. Uma mulher ali no meio daquele monte de macho barbudo, sem ver mulher um tempão, vai ser estuprada. Então, corta bem curtinho o cabelo da filha de Diadorim e veste ela de homem, treina como homem. E Diadorim assume uma identidade de homem. Diadorim, a moça Diadorim, é obrigada a se comportar como um jagunço. E todo mundo acha que ela é um jagunço, é um homem. Inclusive o Riobaldo. E aí, essa aproximação do Riobaldo com o Diadorim, essa afeição que surge entre eles, mas não pode acontecer. O Riobaldo, ele tem que lutar contra essa afeição o tempo inteiro. Ele sofre com isso. Olha a travessia. E no final, quando ele percebe que Diadorim é mulher, a epifania. Por isso que eu gostava de Diadorim. Não era um pecado. Imagina um homem gostar de outro, é pecado. A gente está no sertão de Minas Gerais. Não tem lacração. E aí a epifania. Então, durante toda a história, você tem os dois lados da moeda do Riobaldo. O ódio pelo Hermógenes, o inimigo, e o amor impossível por Diadorim. O ódio e o amor o tempo inteiro, olha aí, é o regionalismo universalista.
Certo? A questão de ódio e amor é um assunto, é um tema da humanidade. Sempre foi, em qualquer lugar do mundo. E esse ódio e esse amor, essa moeda, as duas faces da moeda, né, mostram esse questionamento da personagem, do indivíduo, Riobaldo, questionando a vida e Deus, o divino, o plano divino, porque ele invocou o diabo e ele não sabe se o diabo existe ou não, mas ele invocou, vai que. Então, esse questionamento da vida que ele está levando e do diabo, que ele não sabe se existe, essa oposição entre o real e o sobrenatural, o real que ele está vivendo e o sobrenatural que ele não sabe se existe, mas ele teme. Isso é uma questão universal. Ela não está presa ali no sertão de Minas Gerais. É universal. Mas a história se passa no sertão de Minas Gerais, com um jagunço. Que por mais que tenha sido professor antes, ele é um jagunço. De pouca instrução. Enfim. Né? Então você tem esse questionamento todo. O Riobaldo sempre em dúvida se o diabo existe ou não. Inclusive perguntando para a pessoa com quem ele conversa, será que o diabo existe mesmo? E se não existir, o meu pacto, ele é válido? Porque se ele não existe, o pacto que eu fiz não vale de nada. Só que ele tem medo de achar também que o diabo não existe, porque se o diabo não existe, não teve pacto. E se não teve pacto, ele não tem os poderes que achava que tinha. Paralelo a isso, você tem o problema com o Diadorim. Eu não posso gostar desse jeito de outro homem. Isso é um pecado. Então, olha os questionamentos universais aí. Universais, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história. Mas localizados no sertão de Minas Gerais. No começo do século XX. Nessa dúvida constante, se o diabo existe ou não, qual é a conclusão final do Riobaldo? Frente a esse interlocutor, essa pessoa com quem ele fala. O que o Riobaldo fala no final? Nonada. Nonada. O que é nonada? Nonada. Essa palavra não existe. É um neologismo. Né? Uma palavra que o Guimarães Rosa inventou, nonada. Nonada significaria o que? É nada, nada a ver. Imagina, é o que a gente falaria, imagina. Isso não existe, não é nada disso. Mas é uma palavra que o Guimarães Rosa inventou. Nonada. O diabo não há. É o que eu digo se for. Existe, é homem humano. Travessia. O ser humano é um ser cheio de veredas, caminhos diferentes para serem percorridos. Até mais.